Melodia é sequência de intervalos melódicos. Acorde é só um conjunto de intervalos harmônicos. E mesmo uma progressão tonal complexa, cheia de modulações, pode ser reduzida em última instância aos intervalos entre as suas notas. Nessa série a gente está em busca de assimilar a escala diatônica, o nosso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, com a nossa percepção musical e no meio do caminho aprendendo fundamentos de teoria musical básica e também da sua confusa terminologia. Salve, eu sou Serafim, compositor, professor, mestre em musicologia, e eu sou também o cara que vai te ajudar a revisar todos os intervalos diatônicos hoje. Quantos intervalos são? Bom, partindo do pressuposto de que uníssono, ou seja, duas notas iguais na mesma altura, não são um intervalo, nós temos então 7 intervalos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado sétima e oitava. Agora, a depender de uma diferença de um mísero semitonzinho entre esses intervalos, alguns desses 7 podem ser classificados em maiores ou menores, e outros podem ser justos, diminutos ou aumentados, o que dá um total de 12 intervalos possíveis. E esses 12 determinam quais são os tipos de harmonias, acordes, escalas, modos possíveis dentro do diatonismo. Com isso, uma vez compreendido, é possível a gente ir adiante na teoria que explica a formação de acordes, de escalas e até mesmo progressões harmônicas, modulação, tanto tonais quanto atonais, o que a gente vai ver num outro momento. Então, vale muito a pena estudar os intervalos. Mãos à obra. Mas antes, claro, uma revisão teórica. Lembrando, a gente está falando de intervalos dentro do contexto diatônico e ocidental. Então, cabe sim a pergunta, o que é diatônico? Então, uma revisãozinha. No vídeo anterior, que está aqui, a gente viu que o sistema diatônico ele é como uma matriz intervalar do qual a gente consegue retirar as 7 notas que formam modos ou escalas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a gente mal começou, eu já quero pedir calma que eu preciso fazer um esclarecimento que eu não fiz no último vídeo sobre esses nomes de notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e como que eu estou usando elas aqui nesses vídeos. Aqui eu não estou usando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si para falar sobre a altura real ou a frequência exata de notas reais. Que vocês sabem, existe uma frequência exata para o Lá, 440 Hz, por exemplo. Todas as notas têm, na verdade, uma altura absoluta definida. E quem tem ouvido absoluto justamente consegue reconhecer e dar esse nome real. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si não significa isso para mim. Isso aqui é um padrão que eu posso usar em qualquer diatonismo, independente de qual é a nota real, qual é a altura, se é Dó, se é Fá, não importa, eu vou sempre chamar de Dó, ou de Si, ou de Ré, dependendo, na verdade, da posição relativa que uma nota ocupa dentro do diatonismo, ou dentro de uma escala, tipo dentro da escala de Fá. O Fá ocupa uma posição que se comporta igualzinho a um Dó. Então eu chamo aquele Fá de Dó. Se exerce a mesma função que Dó, se comporta como Dó, é Dó. E da mesma forma com todas as demais notas. Então quando eu falo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu não preciso ficar trocando de nota dependendo da nota absoluta. E eu ainda tenho uma vantagem, porque eu estou falando para vocês da própria estrutura do diatonismo, que não vai mudar se você estiver em Fá sustenido maior ou em Si bemol menor. Essa maneira peculiar de usar as sílabas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a gente pode chamar de Dó móvel. É o sistema do Dó móvel porque você move o Dó conforme você vai falando. Então, voltando aqui. Como vocês já sabem, entre quaisquer duas notas de qualquer altura, você sempre tem um intervalo que é a distância entre elas. No nosso sistema diatônico, a distância entre quaisquer notas vizinhas, ou seja, que estão uma do ladinho da outra, como Dó e Ré, ou Dó e Si, essa distância é um intervalo ou de tom ou de semitom, como a gente já viu. Foi isso aqui que a gente já estudou como sendo aquela matriz intervalar, uma espécie de código, talvez um algoritmo de tom, tom, semitom, tom, 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 que é esse código aqui, que tem essa sequência exata aqui. O que pode te fazer pensar que diatonismo é só sobre tom e semitom, o que não é verdade. Tom e semitom são só os menores intervalos possíveis. Quando a gente caminha de grau conjunto, ou seja, sem saltar do Dó até o Mi, mas fazendo Dó, Ré, Mi, a gente sempre vai passar por um tom ou por um semitom. Mas e se eu quiser ir de Dó até Mi?
eu vou ter que passar por um tom e depois outro tom. Somando, vão dar 2 tons. Então, tom e semitom podem ser, e são, na verdade, somente a medida. A gente usa eles para medir todos os outros. Assim, os menores se tornam a medida dos maiores e qualquer intervalo pode ser quebrado ou subdividido em partes que no fim vão dar tons e semitons. Tipo, esse aqui mede 6 tons, como a oitava, 6 tons ou 5 tons e 2 semitons, etc. Por exemplo, você tem aqui um intervalo de terça menor no violão. E isso aqui é um semitom. Quem toca violão sabe. Outro semitom, outro semitom. Então se a gente contar isso, vai ficar que uma terça é igual a 3 semitons. Ou outra forma de dizer isso aqui é um tom. Isso aqui é um tom no violão, né? Pulou 2 casas, salta uma casa, dá um tom. Um tom mais um semitom. Enfim, o tal sistema diatônico não é uma estrutura intervalar de tons e semitons, mas de tons e semitons, que a gente chama de segundas, e as tais das terças, das quartas, das quintas, etc. Que é o que nós vamos revisar nesse vídeo aqui. Esse subcapítulo aqui é fundamental para quem é iniciante, porque apesar de a gente querer cantar logo os intervalos, tem um problema de nomenclatura, de terminologia musical que é bastante confusa e precisa ser resolvido agora. Quando a gente fala de escala diatônica, a gente está toda hora falando de 2 realidades que são diferentes, eu já comentei isso, que é as notas em si mesmas, o tal do dó, do ré, do mi, e os intervalos entre essas notas, que apesar de ser 2 coisas que estão completamente conectadas, né? Se você tem 2 notas, você tem necessariamente um intervalo entre elas. Se você tem algum intervalo, você necessariamente tem o início e o fim desse intervalo, ou seja, as notas que estão na ponta desse intervalo. Mas a gente não pode confundir esses 2 níveis se a gente quer entender teoria musical. Existe mais de uma maneira de dar nome para as notas, não estou falando de intervalo agora, só as notas. Eu poderia sim chamar elas de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, como eu faço, mas eu também posso, como eu já fiz, usar números. 1, 2, 3, 4, a primeira, a quinta, a terceira, entende? A quinta é igual a dizer sol, a primeira é igual a dizer dó, a oitava é igual a dizer dó de novo. E ainda existe uma nomenclatura até mais técnica, que eu só vou dizer para vocês e não vou entrar a fundo, onde a primeira se chama tônica, daí que a gente usa o termo tônico, e que a segunda é a supertônica, porque tá acima da tônica, a terceira é a mediante, porque tá no meio entre a tônica e a dominante, daí a quarta é a subdominante, a quinta é a dominante, a sexta é a superdominante, e enfim você tem a sensível, eu já usei esse termo antes, né? A sensível é a sétima. Então tem 3 maneiras aqui que eu dei para falar das notas. Só isso já é confuso. Porém, pode ficar ainda mais, porque a maneira talvez mais popular, que eu mesmo uso com os meus amigos para falar das notas de uma escala, ou de um acorde, ou de uma tonalidade, é primeira, é tônica no caso, mas as outras são números. Segunda, terça. Ele está agora na segunda do acorde, ou na segunda da escala. Ele está na quinta do acorde, ou na quinta da escala de dó, que é o sol. A gente usa esses nomes, quinta, segunda, terça, etc. A gente pode ser bem mais específico também e falar assim que a gente está agora tocando a terça maior do acorde, ou a terça menor. Ou a gente está na quinta do acorde, mas agora a gente partiu para a quinta diminuta do acorde. A sexta maior, eu estou na sexta menor. Esse acorde não tem uma sexta maior, tem uma sexta menor. A sétima menor, a sétima maior, a segunda maior, menor. Agora sim, vamos falar de intervalo, tá? Faz a transição mental. Os intervalos entre as notas, esses sim, todo mundo vai chamar igual, são números. Então, tirando o uníssono, né, você tem um intervalo de segunda, que é a mesma coisa que tom e semitom que eu já estava falando. Segunda maior é o tom, segunda menor é o semitom. Tem um intervalo de terça, terça maior, terça menor, o de quarta, o de quinta, o de sexta, o de sétima maior e menor. Tá percebendo o problema? São exatamente os mesmos nomes. A gente fala terça maior ou menor para falar de uma nota de um acorde,
a terceira nota em relação àquela tônica. Mas a gente também fala terça maior para distância entre duas notas, que é uma distância exata de 2 tons, a tal da terça maior. Portanto, se alguém sem contexto nenhum fala terça maior, assim, sem nada, eu não sei se ele está querendo se referir à terça da escala ou se ele está se referindo a um intervalo, a um movimento entre algum som e outro. E esses dois não precisam coincidir. Sabe por quê? Porque, de fato, tem um intervalo de terça maior entre a tônica Dó e a sua terça maior. Dó, Mi, Dó, Mi, Dó. Esse é o intervalo de terça maior entre o 1 e o 3. Mas tem outra terça maior. Sol, Si, Sol, Si. Esse é um intervalo de terça maior entre Sol e Si. Agora, o intervalo de terça maior está entre a quinta e a sétima. E antes, o intervalo de terça maior estava entre a primeira e a terceira. Dó, Mi, Sol, Si. Geralmente, o contexto esclarece o que a gente quer dizer e não tem nenhuma confusão na prática, de modo informal. Agora, quando a gente quer apresentar uma coisa tão racional quanto a teoria musical, fica complicada essa nomenclatura. Surgem frases estranhas, tipo uma terça maior entre a terça de Dó e a tônica, ou uma terça entre a quinta e a sétima. O que a pessoa quer dizer com isso? Você tem que sacar um pouco do que eu tô falando para entender. Ela quis dizer uma terça ou intervalo de terça entre as notas 5 e 7. É chato isso, né? Mas é importante, pessoal. E a gente não vai conseguir se desfazer dessa nomenclatura, que é o que todo mundo usa. Então só tenham em mente, se você é um iniciante, não se confunda entre intervalos e notas, apesar de que a nomenclatura não vai te ajudar. Pensa, estamos falando de intervalos ou de notas. Ok, agora falando mesmo de intervalos. Existe uma diferenciação inicial entre intervalos simples e intervalos compostos. Mas essa não é uma diferença tão grande assim. Os intervalos simples são todos aqueles que a gente pode montar dentro do limite de uma oitava. Ele é nunca maior que uma oitava. Deixa eu dar um exemplo. Isso aqui é uma oitava, por exemplo. Dó, Dó. Esse é um intervalo de oitava e esse seria o maior intervalo dos intervalos simples. Dó, Sol, Dó, Si, Dó, Ré. Todos esses outros intervalos cabem dentro do espaço de uma oitava, são simples. Agora se eu faço isso aqui, Dó, Ré, Dó, Ré, eu ultrapassei o espaço da oitava. Ao invés de fazer Dó, Ré, eu fui na oitava de cima. Dó, Ré, Mó, Á. Esse intervalo ultrapassou a oitava. E esses intervalos é que eu estou chamando de compostos. Inclusive a oitava é um intervalo fundamental de você entender. Ele tem exatamente 6 tons, ou talvez sendo mais preciso, 5 tons e 2 semitons. Como você quiser falar, os intervalos compostos vão ser mais que 12 semitons. Agora, como depois da oitava as notas começam a se repetir, né, no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nenhum desses intervalos compostos, onde eu vou mais alto, nenhum deles vai chegar numa nota nova. Não tem nota nova, são só as mesmas 7 de sempre. Então, veja só, existe uma relação aqui entre o intervalo de segunda de tom entre Dó e Ré, Dó, Ré, Dó. E esse intervalo que eu fiz, que é um intervalo composto, porque ele passa do Dó de oitava, Dó, Dó, ele passa daqui, Dó, Ré, e vai parar aqui, Dó, Ré. Percebem que esses dois intervalos, o simples e o composto, ambos partiram de Dó e ambos chegaram em Ré. A única diferença é que o composto, você vai adicionar uma oitava a mais. No primeiro intervalo, no intervalo simples, o Dó foi pro Ré imediatamente acima. Dó, Ré. No intervalo composto, ele saltou uma oitava inteira para chegar no próximo Ré. Dó, Ré. Ou seja, o intervalo composto nada mais é do que um intervalo simples mais uma oitava. Entretanto, para dificultar a nossa vida também, ou para facilitar, quando o intervalo ultrapassa a oitava, ou seja, ele começa a ser um intervalo composto, os nomes mudam. Eles vão seguir essa lógica.
Assim como o menor intervalo é a segunda, depois vem a terça, quarta, quinta, sexta, sétima e a oitava, fechando a oitava, depois disso você vai continuar os números. Oitava, nona. Esse é o primeiro intervalo depois da oitava e equivale ao mesmo Dó, Ré que eu fiz aqui. Depois da nona, aquela nota que vai ir do Dó e vai chegar lá no Mi da outra oitava é a décima. Depois vem a 11ª, que é igual à quarta. A 12ª vai ser igual à quinta. A 13ª, que é a versão composta da sexta. E até a 14ª, que é a versão composta da sétima. Sendo que o número 15 fica reservado a você fazer 2 oitavas e chegar no próximo Dó, fechando 2 oitavas. Um pouco complicadinho, mas tudo bem. Só queria que você soubesse que esses intervalos são os mesmos que os simples. Os compostos são os mesmos que os simples. E nesse vídeo, quando a gente falar só de simples, você vai estar falando de todos sim, porque você vai estar falando dos compostos também, basta adicionar uma oitava. A diferença é que quando a gente fala de cifra, né, você tocando cifra, aparece aquele 9zinho lá, aqueles 12, 13, aparecem esses números mais altos. Então tem uma maneira de usar em harmonia esses números que é muito útil. Então é bom a gente saber o que é uma nona, o que é uma décima. Saber que a nona é a segunda é muito importante. Dito isso, eu vou estar falando aqui só de intervalos simples de agora em diante. Agora a gente vai ouvir, cantar, dar nome e também comentar sobre cada um dos intervalos, começando com os menores intervalos e terminando, enfim, na oitava, para fechar o ciclo. Todos esses intervalos que eu faço com a minha voz só, eles são chamados melódicos, porque acontece uma nota no momento do tempo, Dó, Ré, e a outra nota vem depois. Para vocês perceberem os intervalos harmônicos, que são as bases para formar qualquer acorde, que é quando essas duas notas soam ao mesmo tempo, eu vou estar sempre usando aqui um drone para simbolizar uma dessas notas, enquanto eu canto a segunda nota, e vocês vão ouvir o efeito do intervalo harmônico. Ok, ligando o drone aqui, cuja nota real é Lá, mas a gente vai tratar sempre como Dó, lembre, a posição é Dó. Esse é o intervalo de semitom. Primeira nota, mais grave daqui. Agora vamos ouvir ele harmônico, ou seja, as duas notas vão estar soando ao mesmo tempo. Esse é o semitom, o menor intervalo possível dentro do diatonismo e também uma das bases para aquela nossa fórmula diatônica, tom, tom, semitom, etc. O semitom, ou intervalo de segunda menor, ele é excepcionalmente dissonante, como vocês podem ouvir no exemplo que eu dei, e especialmente quando é um intervalo harmônico, quando são as duas notas ao mesmo tempo. A gente reconhece esse intervalo harmônico porque ele cria o fenômeno do batimento, uma dissonância bem forte que acontece porque os vales e as cristas da forma de onda desse som aqui estão fora de fase com as ondas e as cristas do segundo som. E a gente ouve isso periodicamente. Então eles entram e saem de fase periodicamente. Então você ouve... I'm just going to demonstrate the concept of beating, which occurs when we get two frequencies that are really almost at the same frequency but just slightly different, and when we hear those two frequencies they clash and interact with each other. You can see that they're just getting out of sync various places, and that's because they're all subtly different frequencies. Okay, so that beating effect that you can hear, it's where the sine waves, they accentuate each other when they're in time, in sync, in phase we call it, and when they're out of phase, as they gradually get out of phase, out of time with each other, then they start to cancel each other out. So we get this period where volume goes loud, quiet, loud, quiet. That's exactly what we were hearing, yeah?
the sine waves coming in and out of volume. So as these two sine waves add together, the result is this. Now I'm just adding a slightly higher frequency to show the difference when we use fine beating with a bigger difference in frequency. So this one's 110 and this one is 120. Okay, so that shows that the bigger the difference in frequency, when those two frequencies are added together or when they occur at the same time, we get a faster beating. So the difference is the time of the beating, yeah? So the closer they are together, you get a slow, smooth beating, and the further they are apart, you get this this sort of faster beating. And obviously, if they're miles apart, if they're a long way apart, they don't really beat at all. It's only when they're within a certain range that they start to clash and confuse each other. So Drone de novo aqui. Se a gente faz uma sequência desse intervalo de semitom, um depois do outro, só semitom, a gente vai levar 12 semitons para chegar novamente na mesma altura de nota que a gente estava no começo. Outra forma de dizer isso é que a oitava mede 12 semitons. Olha. É a mesma coisa aqui, e bem fácil de visualizar, no braço do violão. Porque cada casa do violão representa um intervalo de semitom. Então daqui até aqui é um semitom. E assim por diante. E a casa 12, como a gente sabe, é onde a oitava recomeça. Ela se repete. Então essa nota se chama sempre o mesmo nome que essa daqui, que está na casa 12. Como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E você retorna. Não esquece que aqui eu estou chegando na 12ª nota e fazendo o 12º intervalo dela para completar o ciclo. Isso pega um pouco a gente, mas eu comecei aqui. Quando eu começo, eu já tenho uma nota, certo? Comecei, já dei uma nota aqui. Mas o primeiro intervalo que eu posso fazer é entre essa primeira e a segunda nota da escala. Uma questão matemática aqui. Então, primeiro você tem uma nota, depois é que você tem o seu primeiro intervalo, chegou na segunda nota, o seu segundo intervalo. Então, no final, a gente sempre está falando aqui de 12 sons que a gente tocou e de 12 intervalos. Esse é o 12º tom, som. E esse é o 12º intervalo. Espero que tenha ficado claro isso. Essas 12 notas formam uma escala por si só. Na verdade, formam um mundo musical por si só, que é o cromático. É a escala cromática de 12 sons. Que justamente quebra com o nosso diatonismo. Então, se a gente quiser ser diatônico, a gente nunca pode colocar um semitom depois do outro. Já quebrou. Agora eu vou localizar para vocês onde que está esse intervalo na escala diatônica, no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que essa parte é muito importante. O intervalo de semitom você encontra só em 2 lugares, tem 2 oportunidades apenas para esse intervalo aparecer. A primeira é entre Dó e Si. Digamos que isso aqui é o Dó. Dó, Si, Dó, Si, Dó. Esse é um intervalo de semitom. Agora, o outro. Dó, Fá, Mi, Fá, Mi. É o segundo intervalo. Então, é só esses dois. Dá pra lembrar bem, né? Si e Mi, ou Dó e Fá, são as notas que você tem que lembrar para saber onde que estão os semitons da escala diatônica. Veja só também, por ser o menor intervalo possível aqui, ele vai ter o efeito de um tom condutor. A gente vai ver isso melhor quando falar de harmonia e acordes. Mas é aquela coisa que eu já mostrei para vocês aqui antes. Si, Si, Dó. Esse é um claro movimento cadencial, onde no Si eu tenho uma dissonância, eu sustento ela. Si, Dó. E ela se resolve, fica estável quando eu chego no Dó. Então lembra bem disso, porque todo movimento de semitom vai ter alguma característica dessa
de que ele pode, né, ou não, depende do contexto, tá levando, tá ajudando a levar o seu ouvido para a próxima nota. E alternativamente, todo semitom que você ouvir, se você ouvir ele isolado, né, ele vai ter a característica de um mi fá ou de um si dó, ou seja, mesmo que você toque só um semitom, isso significa que você já está criando uma escala diatônica, um contexto diatônico no qual aquele semitom existe. Fazendo o intervalo, portanto, você dá para o ouvido a ideia de que existem certas notas numa certa organização. Percebe como intervalo e nota está sempre se comunicando? Isso é muito importante para você entender de cadência, modulação, como é que troca de um tom para outro. Em outros vídeos a gente volta a falar disso. Enfim, o nosso intervalo de tom, um dos mais abundantes dentro da escala diatônica, são 5 oportunidades aqui na nossa fórmula, dá para ver. E também um dos intervalos mais comuns, assim, das músicas, em geral, do mundo. E aqui está ele. A, O, O, O. Harmônico. O. Presta atenção no efeito das ondas juntas. O. Na oitava. Então, assim como o semitom, o tom soa também dissonante, mas é uma dissonância um pouquinho diferente. É uma dissonância porque tem mesmo aquele fenômeno do batimento. Você consegue sacar que tem alguma coisa acontecendo aqui que é mais complexa. Mas essa dissonância que a gente tem aqui no intervalo de tom, ou segunda maior, ela é uma dissonância muito mais sutil do que a dissonância da segunda menor, ou semitom. E é por isso que num contexto tonal, o movimento lará, lará, de um tom, ele não leva desse tom para aquele. Isso num contexto tonal, tá bom? Ele não leva com a mesma força que esse movimento aqui. Lará, lará, que é o movimento de semitom. Novamente, o drone aqui para mostrar para vocês onde que acontece os intervalos de tom na escala diatônica. Então tá, você tem um tom aqui, um dó, ré, entre dó e ré. Você tem um outro tom em seguida, entre ré, mi, ré, mi. Aqui acabou nessa parte da escala, né? Tem fá aqui. E daí entre o fá e o sol, fá, sol, fá, sol. De novo, entre o sol e o lá, sol, lá, sol, lá. E por fim, entre o lá e o si, lá, si, lá, si. Esses são os tons que tem dentro de um sistema diatônico. E esse é o intervalo de tom segunda maior. As terças agora, pessoal. As terças são alguns dos intervalos mais importantes do diatonismo, especialmente para música tonal. Para quem já viu essa parte da teoria, sabe que o acorde, que a gente usa bastante assim, na música ocidental, ele se chama tríade. Ele é feito de 3 notas, principalmente, depois adiciona mais. Pois então, uma das formas mais comuns de explicar como é que você forma um acorde como uma tríade, é empilhando terças. O chamado empilhamento de terças é você fazer um intervalo de terça, ok. Agora faz um próximo intervalo de terça. Agora mais um intervalo de terça. O que vai mudar tudo aqui, inclusive se você tá diatônico ou se você já foi para um atonalismo, talvez, é qual o intervalo de terça, maior ou menor, que você tá empilhando. Tipo, você tá fazendo terça menor, depois uma terça maior, depois uma terça menor, tá assim alternando, ou tá fazendo terça menor, terça menor, terça menor, terça menor, ou terça maior, terça maior, terça maior. Disso você vai criar estruturas bem diferentes. Geralmente essa alternância de terça maior, menor, maior, menor é o que está dentro do diatonismo. Se você fizer só terças menores, você vai para o mundo do diminuto. Se você fizer só terças maiores, você vai para o mundo do aumentado, da escala aumentada. Deixa eu usar um exemplo menor aqui, de um acorde menor, para vocês terem uma ideia. Eu faço uma terça menor primeiro. Agora eu vou fazer mais uma terça, só que essa terça vai ser maior. Lá, lá, lá. Onde foi que eu cheguei? Eu cheguei exatamente na quinta com relação ao lugar de onde eu parti. Lá, 3, 5, 3, 1. Que é uma tríade.
A gente vai ver isso melhor também em vários outros vídeos, só para vocês perceberem a importância da terça. Bom, aqui tá a terça junto com o drone, para vocês ouvirem. Lá, lá. Essa é a terça menor. E a maior, lá, lá. Menor, lá. Maior, lá. Percebem? Só de fazer isso eu estou mudando o gênero, maior, menor, seja do acorde, da escala que está tocando aqui. Nenhuma dessas duas terças, nem a maior nem a menor, são dissonâncias tão fortes quanto as segundas que a gente viu, mas elas também não são consonâncias assim, extremamente estáveis, como a oitava e como a gente vai ver a quarta e a quinta. Então elas são coisas um pouco intermediárias. A gente vai ver isso também com as sextas. Para terminar aqui a questão das terças, eu vou mostrar onde que elas estão dentro da escala diatônica. Dó. Você vai ter uma terça menor aqui. Ré, Fá. Deixa eu explicar isso para você entender melhor. Ré, Fá, Ré, Fá. Isso é uma terça menor. Mi, Sol é outra terça menor. Sol, Mi, Sol. Lá, Dó é a próxima. Lá, Dó, Dó, Lá. Lá, Dó, Dó, Lá. E a última, Si, Ré, Ré, Si, Ré. Agora as terças maiores. Dó, Mi. Essa é clara a primeira. Dó, Mi. Mas você também vai encontrar terças maiores aqui. Fá, Lá, Fá, Lá, Fá, Lá, Fá. E também aqui. Sol, Si, Sol, Si, Sol. São essas. Ok, vamos falar de coisa nova agora. Vamos falar de quartas. Na verdade, quartas e quintas, mais ou menos juntos. Essa é a quarta. Lá, lá. Melódico aqui pra vocês. Lá, 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 lá. E a quinta. Lá, lá. Lá, 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 lá. Soando junto aqui. Lá, lá, quarta, lá, intervalo de quinta. Olha, as terças, assim como as sextas, elas dão um colorido para a escala. Não sei se você percebe isso também, como eu. Ou para os acordes, ou para as escalas, para os modos. Já as segundas e também as sétimas, como a gente vai ver, são claramente dissonantes. Agora, os demais intervalos, a quarta e a quinta que a gente está vendo agora, assim como a oitava, eles são tão estáveis que chegam a ser intervalos estáticos. A qualidade deles é muito mais perene. Eles estão numa outra categoria de intervalos. E é por isso que, diferente do que a gente viu até agora com as segundas e as terças, a gente não chama eles de quarta maior, quarta menor, quinta maior ou oitava. Não é assim que funciona. O intervalo perfeitinho onde ele está se chama justo. Então, quarta justa, quinta justa, oitava justa. Esse nome justo significa que não foi alterado de forma alguma. Qualquer alteração para cima ou para baixo vai ganhar nomes. Então, qualquer um desses intervalos, se você colocar um semitom acima, ele fica aumentado. Esse é o nome correto, aumentado. Se você coloca uma alteração para baixo, vai ser diminuto. Então, intervalos justos ou aumentados e diminutos, quando a gente fala de quartas, quintas e oitavas. Por uma questão físico-acústica ligada ao conceito de série harmônica, que eu não vou lidar com isso agora, vai complicar bastante a nossa teoria aqui, mas por causa disso, toda vez que você soa um intervalo de quinta, Dó, Sol, você já sugere um acorde, já sugere uma escala. A mesma coisa acontece com o intervalo de quarta, Dó, Fá, Fá, Dó. Qualquer um desses movimentos,
vai sugerir que você está fazendo alguma coisa relacionada a acordes diferentes dentro do sistema tonal. Porque quando você toca esse som, você está dizendo para o nosso ouvido que está recebendo a informação, ele fez uma quinta. De que você está preparando uma escala. Até porque os intervalos não são separados das notas, apesar de eu estar tentando toda hora separar eles mentalmente para você, eles são a mesma coisa. Então quando alguém faz um intervalo, faz as notas. Quando alguém faz as notas, está logicamente fazendo os intervalos. Então quando você faz um intervalo de quinta, você está dizendo meio que pro cérebro, olha, isso aqui é uma escala, isso aqui é um acorde, essa é a nota 1, essa é a nota 5. Depois você pode subverter essa informação, mas a princípio se eu faço Dó, Sol, mesmo que eu não falasse o nome da nota, Lá, Lá, eu meio que entendo que essa vai ser a parte estável da escala e que eu vou ter, tipo, sei lá, uma terça maior aqui, Lá, 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 Lá. Eu não penso que vai ser outra coisa. E por isso, os intervalos desse tipo, quarta e quinta, tanto harmônicos soando juntos quanto melódicos, eles são usados tanto para afirmar acordes e tonalidades, tipo, nós estamos realmente nessa tonalidade aqui, onde está soando a quinta, ou eles são usados também para levar você de um acorde ou de uma tonalidade para outra. Então, essa força da quinta, ou melhor, da quarta, ele leva você de um lugar para outro. Bam, bam, pam, pam. Esse intervalo de quarta parece muito em música tonal no final de uma cadência. Tam, tam, fechou. Pam, pam. A gente vai ver isso melhor em próximos vídeos. Outra dica também para quem toca violão, não se esqueça, o violão é afinado em quartas. As quartas são muito importantes para você afinar o seu violão. Isso aqui vai ser sempre uma quarta. Essa aqui desafinada também vai ser sempre uma quarta. A única exceção, como a galera sabe, é entre Sol e Si. O violão está desafinado, então... eu não vou afinar isso agora. Aí está o drone, vamos encontrar as quartas aqui dentro. Dó, Fá... Aqui tem uma quarta entre Dó e Fá. Ré, Sol... Ré, Sol, Sol, Ré... Outra quarta. Mi, Lá, Lá, Mi, Lá, Mi. Outra quarta. Sol, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó. Lá, Ré, Lá, Ré, Si, Mi, Si, Mi, Mi, Si, Mi, Si. Ok, agora na sequência vamos achar todas as quintas. Começando da mesma forma do Dó. Dó, Sol, Dó, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Mi, Si, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Sol, Ré, Sol, Ré, Lá, Mi, Lá, Mi. Essas são as quintas. Agora a gente tá meio que voltando. Eu quis falar de quarta, de quinta, meio que junto, pra gente voltar e ver aquilo que tá entre as duas. Tem um intervalo de quarta, um intervalo de quinta e um intervalo de quarta aumentada. Ou, que é a mesma coisa, quinta diminuta. Esse também é o famoso intervalo que tem um outro nome, trítono. Como uma situação físico-acústica bem mais complexa que esses outros intervalos que eu falei, o trítono é talvez a dissonância mais forte de todo o sistema. Talvez não seja a mais forte, mas com certeza é um intervalo mais raro. Raro, porém completamente diatônico. É uma coisa que faz parte da natureza da escala diatônica. Ela está dentro de uma escala, não está fora, não é algo como, por exemplo, o cromatismo, etc. Não é uma coisa que sai fora das regras do sistema diatônico. Só existe um único trítono, e é entre Si e Fá. Pronto, falei. Eu já vou começar agora dizendo quais são as notas da escala diatônica onde você encontra um trítono. Somente entre Si e Fá. Ouça só, aqui, um trítono a partir dessa nota. Lá, lá,
melódico. Dan, dan, da, da. Harmônico. Da, da, perceba ele junto com a informação de onde é que está a quarta e a quinta, como intervalos harmônicos mesmo. A quarta está aqui. Ouça esse som. Agora a quinta. Agora a quinta diminuta. Percebe? Ela tá bem entre as consonâncias de quarta e de quinta. Outro ponto interessante, o nome trítono vem justamente da ideia dele ter 3 tons de tamanho, de distância no caso. Agora lembra comigo que a oitava, o sistema completo, ele tem 6 tons de distância, que pode também ser dito da forma 5 tons e 2 semitons, ou ainda 12 semitons. Então, 6 tons, mede a oitava, 3 tons, mede o trítono. Percebe? O trítono, acusticamente, é o exato centro de uma oitava. Esse centro não está lá em termos de notas. Vamos falar de notas agora? Existe a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá. Existe a nota Fá, Fá. A nota Sol, Sol. E nada entre elas. O trítono não existe enquanto uma nota que está ali entre o Fá e o Sol. Vamos tentar não confundir nota com intervalo aqui, que é bem importante. Ele está em algum lugar da escala, mas não ali. Então, quando eu cantei essa nota aqui do drone, só de fazer esse intervalo, eu já estou significando para o ouvinte, essa nota aqui, como ela é uma nota do trítono, ela não pode ser Dó. O trítono não é uma nota que está bem no meio da escala, não. Mas o trítono é sim um intervalo que ele corta no meio uma oitava, que é um outro intervalo. Eu sei que é confuso, mas tenta ficar comigo agora. Oitava, eu só estou falando de intervalo agora. Isso é uma oitava. O trítono tá bem no meio da oitava. Lá, 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 lá. O trítono é um intervalo estranho mesmo, e ele é um intervalo bastante especial para a história da música tonal. Evitado durante todo o período medieval da música europeia, o trítono começa a ser explorado conscientemente a partir mais ou menos do século XVII, do período barroco, incluindo o clássico e o romântico, que é um chamado período da prática comum na Europa, porque todo mundo fazia música tonal, e o trítono está lá no centro da ideia de música tonal, porque a resolução da dissonância do trítono é o que vai fazer um acorde ir para o outro, dessa forma como acontece na música tonal e mais nenhuma outra música, no qual um acorde meio que envolve um outro acorde e você sente que o caminho de um para o outro foi muito natural, quase que necessário. Essas sensações vêm não do trítono em si, mas do movimento de resolver esse trítono. Então você coloca um acorde, dentro desse acorde existe um trítono, consonância forte. E esse trítono, ele é resolvido somente quando você chega no próximo acorde. E por causa disso, o trítono e a sua resolução são a chave de cadência. Foi para uma outra tonalidade, foi para um outro acorde, foi para uma outra região tonal. Lembrem-se, Si e Fá, suas duas únicas notas. Se você toca um trítono em qualquer lugar, é como se você estivesse dizendo para o ouvido: ele está em algo que é como Si e Fá. Ok, saímos dessa região um pouco turbulenta de falar de quartas e quintas justas e de trítonos. Agora vamos falar sobre sextas,
que é um assunto bem mais doce e agradável. Sextas maiores e menores. E ainda tem mais assunto aqui que eu poderia falar, mas não vou, como o da inversão de intervalos. O vídeo vai ficar muito longo se eu falar de inversão, mas você só precisa saber que isso é um tópico bastante importante, porém um pouco matemático, e ia tornar esse vídeo aqui ainda mais abstrato, complexo do que ele já é. Então, apenas saiba, um intervalo sempre tem um outro intervalo invertido, como se fosse uma imagem no espelho. E as quartas são as inversões da quinta. Como é que eu sei disso? Porque se eu vou de Dó e faço uma quarta acima e chego até Fá, quanto que falta para eu chegar na oitava de cima, no próximo Dó? Dó, Fá, Dó. Falta uma quinta. Então, uma quarta e uma quinta. Esse é um raciocínio que eu fiz aqui agora, que é um dos vários raciocínios para você entender o que é inversão. Você faz um intervalo e vê quanto falta para chegar na oitava. Esse intervalo, que é o que falta para chegar na oitava, é a inversão desse. Existem outras maneiras, tá? Então, se eu faço, por exemplo, uma sétima maior, vou até Si. Dó, Si. Quanto falta para chegar no próximo Dó? Não é só um único semitom, uma segunda menor. Si, Dó. Então, esses dois intervalos estão relacionados. A sétima maior e a segunda menor. São uma inversão do outro. Eu falei disso agora porque a gente vai falar das sextas. E no fim, as sextas são a inversão das terças. Informação que pra gente agora não diz muito, mas só tenta lembrar disso. Terças são similares às sextas porque são a inversão da outra. As sextas são, como as terças, umas dissonâncias-consonâncias. Elas não são exatamente, eu diria, consonâncias estáveis, como quarta e quinta, mas a gente acostumou a ouvir elas como parte dos acordes. Então elas são mais ou menos consonantais. Obviamente elas não são dissonâncias tão fortes como as segundas, que nem a gente viu. Sexta menor. Lá, 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 lá. Ouvindo ela harmônica, as duas notas soando ao mesmo tempo. Lá. São 3 sextas menores na nossa escala. Acontecem entre Mi e o próximo Dó, Mi e Dó, entre Lá e Fá. Então, entre Lá, que está nessa oitava, e Fá da próxima oitava, e entre Si e Sol. Dá para entender bem essa coisa de inversão, presta atenção nisso. Se esse drone é Dó, Dó, lembra da terça? Terça maior. Mi, Dó, Mi, Dó. Se eu for desse Mi, Mi, Dó, pro Dó da oitava de cima, eu fiz um intervalo de sexta menor, porque elas são a inversão uma da outra. Então, Dó, Mi, Dó. Isso é uma sexta menor. Mi, Dó. As outras sextas menores, Lá. Agora eu vou pro Fá, mas é da outra oitava, para dar mais espaço. Lá, Fá, Lá, Fá. Suando com drone não dá para captar muito. Lá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Fá, Lá, Fá. E a última sexta é Si, Sol. Então, da mesma forma. Dó, Sol, Si. Tem que ser entre esse Si, Si e o próximo Sol da outra oitava. Si, Sol, Si, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Sem o drone. Si, Sol, Si. Percebe que tem uma coisa especial? Si, Sol, Si. Eu adoro esse intervalo. Enfim, a versão maior da sexta, só um semitonzinho a mais, soa assim. Lá, 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 lá. Com o drone. Lá, 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 lá. E elas estão em escala em vários lugares. Dó, Lá. Esse é o primeiro, claro. Dó,
lá. Mas também Ré, Si, Fá, Ré. E qual a outra? Sol, Mi. Sol, Mi, Sol, Mi. Vamos para sétimas agora. Sétimas são inversões de segundas, inclusive, para insistir nessa coisa de inversão. Então, se eu faço uma segunda, depois de Dó, vou chegar em Ré. De Ré até o próximo Dó, você vai ter uma sétima. É assim que funcionam as inversões. Por isso mesmo, as sétimas vão ser dissonâncias e mais ou menos fortes, assim como são as segundas. Aqui tem uma sétima menor. Na, na, sem o drone. Da, da, ba, da, com o drone. Ma, na, intervalo harmônico. Da, dó. Percebe como o próximo Dó está ali pertinho da sétima. Dó, da, dó, lá, lá, dó. Quero apontar e circular aqui esse intervalo de sétima, porque ele também tem a sua importância na música tonal para criar a cadência. Aquela sensação de que esse acorde aqui, não só ele é dissonante, não é só isso, mas a dissonância dele, ela tende a se resolver da forma mais natural possível num próximo acorde que é mais consonante, que é o princípio básico da tonalidade. Eu falei antes do trítono, da importância do trítono, eu também falei do semitom, o leading tone, a sensível, esses conceitos todos. E também tem aqui na sétima uma coisa importante, o acorde do quinto grau da escala, construído sobre o quinto grau, que é Sol, por causa do acorde de Sol, em música tonal, ele fecha no acorde de Dó. E a sétima, em relação ao Sol, ou seja, a sétima com relação ao Sol é a nota Fá. Essa sétima menor é uma dissonância muito importante para ajudar a conduzir do acorde de Sol para o acorde de Dó maior, que é onde se conclui a questão tonal, pelo menos no tom de Dó maior. Então, pensem nisso. Sétima menor tem algo aí para pesquisar. É por isso que a gente escreve Sol 7. A gente fala Sol 7. Esse 7 do Sol 7 significa sétima menor. Percebe como é interessante que a gente não precisa falar que a sétima é menor quando a gente diz Sol 7. Sempre vai ser menor, porque tem algo a ver com a cadência. Por outro lado, se eu falo Dó com sétima maior, eu tenho que especificar que essa sétima é maior e não menor. Isso já demonstra pra gente, na palavra, na nomenclatura, na terminologia usada, que a sétima é algo importante estrutural para a cadência. Como os intervalos têm aquela questão da inversão, lembra o quanto que falta para chegar na oitava, foi o raciocínio que eu ofereci? Aqui, para a sétima menor, se você faz uma sétima menor, o quanto que falta para chegar na oitava é um tom inteiro, ou seja, a segunda maior. Então, sétima menor é a inversão de segunda maior. Por que isso é importante talvez aqui? É porque onde você tinha segundas maiores antes, o número de segundas maiores, que eram 5, é a mesma coisa que você vai ter aqui na sétima menor. É isso que significa essa inversão, é como se fossem irmãos gêmeos, eles só estão separados, assim, mas eles são gêmeos em várias características. Então, você tem 5 oportunidades dentro da escala para ter tom, né? Dó, Ré é um tom, Ré, Mi é outro tom, Fá, Sol é mais um tom, Sol, Lá é outro tom e enfim, Lá, Si é outro tom. Assim como você vai ter 5, se você inverter e falar de sétima menor, você vai ter também 5 oportunidades dentro da escala diatônica para cantar um intervalo de sétima menor. O primeiro está aqui entre Ré, Dó, Ré e o próximo Dó. Percebe a inversão? Ao invés de ser entre Ré, Dó, que é uma segunda, é Ré, Dó, Ré, Dó. Isso é a sétima menor. Então tem um aqui, Ré, Dó. Tem outro aqui, Mi, Ré, Mi, Ré. Tem outro aqui, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol. Tem outro aqui, Lá, Sol, Sol.
E por fim tem um aqui. Si, lá, si, lá, si, lá. Enfim, agora vamos falar de sétima maior, que é, logicamente, a inversão da segunda menor, semitom. Por isso, se um é dissonante, o outro vai ser dissonante também. Se um só tem duas oportunidades, só tem si, dó e mi, fá, para ter um semitom na escala diatônica, também só vai ter duas oportunidades para terem sétimas maiores dentro da escala diatônica. Antes de mais nada, o intervalo de sétima maior é esse. Lá, 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 lá. Com o drone. Lá, lá. Ouça. Lá. Novamente, a marca audível dessa dissonância aqui é a pulsação, que você consegue ouvir de forma mais clara quando tem um semitom, na verdade, quando tem segunda menor. Mas aqui também existe, você consegue ouvir que tem algum tipo de batimento acontecendo, algo rítmico, está no fundo da dissonância da sétima maior. Dó. Se existia si, dó, como um semitom, veja só onde é que está a sétima maior. Dó, si. Percebe o conceito de inversão aqui de novo? Dó, segunda menor. Si, dó, sétima maior. Dó, si, dó, si. Mudou só qual nota que eu comecei. Os dois intervalos foram ascendentes. Só mudou a nota em que eu comecei e eu consegui uma inversão. Seguindo essa mesma lógica, o outro local onde você vai encontrar sétima maior vai ter que ser na relação Fá-Mi. Fá-Mi. O semitom, segunda menor, era Mi, Fá, Mi, Fá. A sétima vai ser Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi, Fá. Bonito, não? Por fim, chegamos na oitava. Dó, 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 dó. Que é sim um intervalo, porque tem movimento, mas não tem nenhuma informação nova para eu passar para você. A oitava tem o significado de ser a mesma nota. A única diferença é que você de fato precisa ter um movimento para chegar nessa mesma nota. Diferente do uníssono. O uníssono é você cantar uma nota e a próxima nota que você cantar estão na mesma altura. Então, para você ter uma ideia... Isso é um uníssono. Eu não chamaria isso de intervalo. Aparentemente a teoria musical chama isso de um tipo de intervalo. Eu acho irracional chamar isso de intervalo. Agora, dó, 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 dó. Isso é um intervalo. E é o maior intervalo que a gente viu até agora. Então é interessante que esse que é o maior intervalo do ponto de vista acústico é aquele que leva para a mesma nota. É o que contém menos informação do ponto de vista de complexidade acústica das ondas. E é isso, pessoal. Esses são todos os intervalos diatônicos, como eu prometi, comentados, cantados. E não se esqueçam que os intervalos compostos, aqueles que as pessoas vão chamar de nonas, décimas, décimas primeiras, décimas segundas, que aparecem muito em cifras, etc. Esses nada mais são do que os intervalos que eu fiz agora, somados a uma oitava. Você deixa eles maiores só. Fácil de visualizar isso no piano, é muito mais fácil de visualizar do que no violão, por exemplo. Em outro momento eu faço uma aula sobre isso. Então, aquilo que no último vídeo a gente chamou de sistema diatônico, aquela matriz intervalar, ele pode sim ser medido só por tom e semitom, que são os intervalos menores, criando fórmulas como essas, tom-tom, semitom, tom-tom-tom. Mas esses são só os menores, existem intervalos maiores que foram todos os que a gente viu até agora, que fazem parte desse mesmo sistema diatônico. Agora saca isso.
Eu fiz esse vídeo aqui com todas as suas dificuldades, especialmente pensando no futuro, porque se eu for falar de tríade, o que é isso? Formação de acordes, progressões tonais, seria impossível me comunicar com uma outra pessoa sem falar de intervalos. E quando eu fosse falar de intervalos e surgissem essas dificuldades todas que a gente viu aqui, de nomenclatura. Mas espera aí, você está usando o nome Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si para dizer o quê? É nota absoluta? É nota relativa? É o sistema do Dó móvel? Você está falando de intervalos simples ou compostos? Tem essa diferença ou não? O que é inversão de intervalo? Vai lá e vamos inverter essa terça aqui. Isso quer dizer, simplesmente é impossível conversar. Essa parte é um pouco chatinha, mas você precisa voltar ao vídeo, se for preciso, várias vezes, vê mais devagar ele, pratica isso, talvez pegue um livro de teoria mesmo, estuda. É uma das partes iniciais da teoria, eu diria que uma das partes assim, mais assim, acadêmicas, mais chatas, que é ficar decorando alguns números e nomes de coisas, mas sem isso a gente não consegue dar um passo adiante na teoria musical. E para eu explicar a teoria musical para vocês, esse vai ser um dos vídeos mais importantes no futuro próximo. Por isso, não deixem mesmo de comentar, especialmente nesse vídeo, qualquer duvidazinha, qualquer coisa, inclusive críticas na maneira como eu expus o conteúdo, se eu falei alguma coisa errada, eu sou humano, então me corrijam, tudo isso vai ajudar bastante. Qualquer comentário, até mesmo só um ok, e não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal e Serafim saindo fora.